10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você acha que já ouviu tudo, o povo continua tão revoltado porque os seus líderes não ensinam a eles o caminho, que o povo chega em Samuel e diz assim para ele: diz para Deus que nós não queremos mais um regime teocrático, não queremos mais um rei que a gente não vê, que a gente não toca, nós queremos um rei que tenha cara, que tenha roupa, que tenha aparência. Samuel está desconcertado diante de Deus. E Deus diz: qual é o problema, Samuel? E Samuel enrola, ele faz um rodeio para falar. Quando Deus percebe que a Bíblia diz que Deus interrompe Samuel e diz: não rejeitaram você, rejeitaram a mim. E fique tranquilo, Samuel, porque eu tenho caráter. Eu só fico no lugar quando me querem. Porque quando não me querem, eu pego as minhas malas e vou embora. E a maneira que Deus encontrou para sair de Israel me emociona, porque é muito parecido com tudo que eu vejo ao redor do mundo. Deus providencia uma guerra, e nessa guerra o sacerdote, ou melhor, o atalaia que está em cima da muralha de Jerusalém, olhando com seu telescópio ou binóculo, enxerga ao longe os filisteus, mas os filisteus eram inimigos antigos. Israel sabia exatamente como vencê-los. E de longe o atalaia observa e grita: são no número de 10.000. Israel nem ora, nem pede. A Bíblia diz que eles tinham um exército, um aparato belial perfeito. Levantam 30.000 homens de guerra. Quantos homens de guerra, senhores? 30.000 contra 10.000. Todo mundo pode dizer: estamos indo para a batalha ganha. Só que no capítulo 4 se desenrola a batalha. A batalha é tão terrível. E de repente Israel começa a perder. No primeiro embate perderam 4.000 homens de uma vez. Quando perderam 4.000 homens de uma vez, Ofni e Finéias, que eram filhos de sacerdotes ali, que foram para o campo de batalha, pediram uma trégua, se esconderam, deixaram os flancos esquerdos e direitos abertos, foram para um canto de um buraco, olharam um para o outro e disseram: o que está acontecendo? Por que Deus está nos ferindo? Eles começaram a entender que não era a mão dos filisteus. A Bíblia diz que eles falaram: por que é que Deus está nos ferindo? E os dois voltaram para Israel, se confabularam com os anciãos, e os anciãos disseram: usem a arma secreta que temos. Que arma secreta? A arca da aliança. E eles pegaram a arca da aliança, colocaram em cima de uma carruagem de bois, e lá vem o boi rompendo pelo meio das terras. E quando o exército de Israel ferido, ou cuidando dos feridos, olham de cima para baixo, era de tarde, o sol batendo naquela arca, que tinha quase 1,5 metro de comprimento, por 67 centímetros de largura, com 2 querubins sobrepostos na sua tampa, chamada de propiciatório. Quando eles viram o sol reluzir naqueles querubins de ouro batido, e o brilho foi intenso, os jovens que estavam no campo de batalha, porque só ia para a batalha quem tinha até 30 anos de idade, eles olhavam uns para os outros e começaram a contar as histórias da arca. Imagina alguém dizendo: meu pai me contou que esta arca abriu o Jordão. O meu pai me contou que com esta arca Israel venceu batalhas onde o número dos inimigos era muito maior do que antes. E a notícia vai pegando em todos os 30, os 26.000 soldados que estão vivos. E a Bíblia diz que eles começaram a gritar tão alto, mas tão alto, que no arraial dos filisteus, os filisteus se esconderam, tremeram e disseram: os deuses desceram lá. E os filisteus começaram a contar: os deuses de Israel são aqueles deuses que venceram os egípcios e mataram eles no Mar Vermelho. Os deuses de Israel, porque eles não sabiam que era apenas um Deus. Os deuses de Israel fizeram isso, isso, isso. Os inimigos quase foram embora. Era natural que acontecesse, eles saírem correndo, porque era assim que o Deus de Israel agia. O temor que a presença de Deus provocava fazia o inimigo bater em retirada. Mas quando era para eles sentirem temor, Deus retirou o temor deles. E eles partiram para cima de Israel. E Israel apoiou com arca e tudo. Dizimados foram 29.999 soldados caíram. Lembra quantos soldados saíram para a guerra? Não ouvi? Contaram agora 29.999 mortos, sendo arrastados por cavalos, vivos.
começo o meu sermão. Esse moço que vem se arrastando pelo meio da terra, quando o Atalaia o enxerga, o Atalaia tinha duas trombetas no canto, pastor Deus. Um era o sonido de festa e outro era o sonido do lamento. Um chofar pequeno, tocado em épocas de lamento. Todo mundo já havia preparado as suas casas para receberem os seus heróis de batalha vivos e com despojo dos filisteus. Quando eles veem o Atalaia se mover em cima da muralha, pegando a trombeta, eles esperam o sonido da festa, mas daqui a pouco um sonido de lamento, um sonido de dor, um sonido de angústia. Ninguém entende nada. Quando eles abrem a porta da cidade, esperando voltar pelo menos 20 mil homens vivos, eles veem entrar um soldado, um benjaminita, a menor tribo de Israel e a mais nova. O inimigo fez arrequinte o método de tortura, porque eles primeiro machucavam e depois os soldados vinham e iam matando todo mundo. O capitão dos filisteus disse: eu quero só um vivo, o mais fraco, da menor tribo desse povo. Sobrou um benjaminita. E o capitão disse: você volta para o seu povo e diga que o seu Deus te abandonou. E diga que nós matamos os seus sacerdotes. E diga que matamos todos os seus soldados. E diga mais, que nós estamos levando embora como prêmio essa tal arca da aliança. Consegue enxergar a cena? Eu rabisco, você desenha? Consegue imaginar um moço vindo se arrastando, ensanguentado? Quando os portões da cidade se abrem, todo mundo esperando, viram soldados e mais soldados, entra um homem só, ferido, envergonhado. O povo cercando ele, abrindo o caminho. Ele parado no centro da cidade, os anciãos vêm para perto dele. E os anciãos começam a dizer: cadê os soldados? Eles morreram. Os cavalos foram roubados. As armas deixou-os no meio do campo. Os capitães sumiram, morreram. Os sacerdotes, Ofni e Finéias, morreram. A arca de Deus foi roubada. Só eu vou ver um lamento, um choro. Flávio Joséfos disse que foi o dia mais triste jamais visto na história do governo. As mães choravam o lamento dos filhos que morreram. Os pais o lamento dos filhos que morreram. As moças desposadas o lamento dos futuros maridos que morreram. Os velhos o lamento dos netos que morreram. Porque sem jovem não há futuro. Os mais jovens começaram a chorar vendo os velhos chorar. Flávio Joséfos diz que os velhos se jogam no chão, rasgam as vestes, jogam cinza na cabeça. E o lamento deles é intenso, não pelos soldados, não pelo armamento, pelos cavalos. Eles começam a chorar porque a arca foi roubada. E Joséfos diz que os mais jovens abraçam os velhos e dizem: vovô, não chore, porque nós temos ouro e prata. A gente faz outra arca. E os velhos choravam 2 vezes mais. Pergunte por quê? Porque os jovens não entendiam nada de arca. Porque a geração antiga não contou para os seus filhos a história do Deus de Israel. Quando a arca é roubada, como era um utensílio sagrado, e a glória de Deus estava dentro dela, vai dentro dela os 3 utensílios sagrados de Israel, que compõem a nação: